Achei que meu amigo famoso queria desabafar. Ele me levou pro hotel. Não fiz escândalo, só fugi. Acho que meu amigo famoso estava planejando me atacar. Eu trabalhava nos bastidores de um evento relativamente conhecido, já faz um tempo. Tinham alguns artistas famosos e outros nem tanto se apresentando. Já tinha conhecido alguns deles em outros eventos que eu tinha trabalhado. Não sou do tipo que se impressiona com celebridade. Para mim, são só pessoas normais e sempre tratei assim. E a relação com eles sempre foi tranquila. Um dos artistas mais famosos até simpatizou comigo e a gente conversava entre os eventos. Ele chegou a dizer que me considerava um amigo. Para mim, ele era só um conhecido simpático. Uma noite, depois do expediente, o pessoal da equipe e eu estávamos bebendo nos bastidores. Depois de uns bons drinks, me sentei sozinho para clarear a cabeça. Foi aí que meu amigo famoso veio até mim. Ofereci uma bebida para ele. Ele disse que era sóbrio, o que eu respeitei. Ele começou a perguntar sobre mim e eu brinquei, dizendo que tinha bebido mais do que devia. Não pensei muito naquilo. Eu estava entre pessoas que até então eu confiava. Só que ele começou a falar de assuntos muito pessoais, coisas bem pesadas, e foi se aproximando cada vez mais. Tentei ser solidário, mas estava meio confusa porque ele estava me contando tudo aquilo. Em certo momento, ele disse que queria conversar mais, mas que não se sentia à vontade com tanta gente por perto. Ele perguntou se a gente podia sair um pouco para tomar um ar. O local tinha um pátio interno, então achei que a gente ia só ali mesmo bater um papo e pronto. Mas não, ele me levou para fora do local. Achei que íamos sentar num banco ali perto e conversar. Mas ele foi me levando cada vez mais longe, dizendo que era para ninguém pensar besteira. Cheguei a perguntar por que alguém pensaria isso, se não estava rolando nada. Mas ele estava agindo de um jeito estranho. E apesar de eu ser muito confiável, até demais, comecei a sentir um alarme interno. Eu estava bem bêbada, mas aquele pressentimento ruim foi crescendo quanto mais a gente se afastava do evento. Queria voltar, mas sou do tipo que não gosta de desagradar ninguém. E fiquei com medo de deixar ele bravo. Um cara 20 anos mais velho que eu, bem maior e provavelmente mais forte. Tinha medo que ele desistisse de participar do resto do evento e que isso me custasse o emprego e prejudicasse meus colegas. E aí ele soltou. Vamos pro meu quarto de hotel. Eu devia ter virado as costas ali mesmo, mas minha reação padrão nunca foi lutar ou fugir. É congelar. Fiquei muda e deixei ele me conduzir até lá. Ele sentou na cama. Eu sentei no chão, o mais longe que consegui, enquanto ele me chamava para sentar com ele. Tentou me convencer. Começou a colocar a mão em mim. Foi aí que meu celular tocou. Uma amiga notou que eu tinha sumido e, sabendo que a gente tinha bebido bastante, ficou desesperada me mandando voltar, senão ia vir me buscar. Isso assustou ele. Ele não queria que essa situação estragasse a imagem pública dele. Mas não parou de tentar me fazer sentir culpada, dizendo que tinha arriscado muita coisa por mim, que podia ter chamado qualquer outra pessoa, ou ido curtir a noite num clube. Mas escolheu conversar comigo. E ficou ofendido porque eu não levei isso como um elogio. Estava furioso, me ameaçando para eu ficar calada. Corri de volta o mais rápido que consegui e fiquei com medo de contar para alguém. Tinha pavor de deixá-lo irritado ou causar problemas. Alguns dias depois, ele veio falar comigo para ver se estava tudo bem entre a gente. Eu fingi que sim, e ele me chamou para ir vê-lo de novo. Dessa vez eu estava sóbria e fui firme, mas educada. Só depois descobri que a razão do desespero da minha amiga foi porque alguém viu a gente saindo do local. Era uma garota com quem ele já tinha feito a mesma coisa. Ela me puxou de lado e me contou o que aconteceu. A história era praticamente a mesma, só que ela não conseguiu escapar a tempo. E ela não queria que acontecesse comigo também. Sou eternamente grata a ela, e ainda fico arrepiada quando vejo gente idolatrando ele, sabendo o verdadeiro monstro que ele é. E como usa a fama para manipular e intimidar garotas jovens. Eu sempre acreditei que o silêncio era uma forma de paz, que guardar para si era o mesmo que esquecer. Mas não é. O silêncio pesa, ele adoece, ele sufoca. Naquela noite, quando voltei correndo do hotel pro evento, meu coração parecia que ia rasgar meu peito de tanto que batia. Meu rosto estava molhado. Mas eu nem sabia se era suor, lágrima ou os dois. Me tranquei num dos banheiros do camarim e fiquei lá. Sentei no chão gelado, abracei minhas pernas e só tremia. Eu tremia de medo, de raiva, de vergonha e de uma culpa que nem era minha.
Na manhã seguinte, eu levantei como se nada tivesse acontecido. Maquiagem no rosto, sorriso no lugar e aquela máscara que a gente aprende a usar desde cedo para sobreviver. Voltei ao trabalho, fingindo que estava tudo bem. E para quem olhava de fora, estava mesmo. Mas por dentro, parecia que tinha uma ferida aberta que ninguém via. Foi só uns dias depois que ele apareceu, que me chamou de canto, no meio de uma movimentação no backstage, como se fosse algo banal. Me olhou como quem sabe que tem poder. E disse com aquele tom calmo, quase doce: "A gente precisa conversar, mas com maturidade. Espero que você não vá me prejudicar." Eu não respondi. Só assenti com a cabeça e saí andando. Rápido, tentando manter o controle. Mas a raiva fervia. Só que eu ainda não era a mulher que sou agora. Eu era uma garota tentando agradar, tentando sobreviver num mundo em que gente como ele era rei. E eu, figurante. A primeira vez que pensei em contar tudo foi quando reencontrei a garota que me alertou naquela noite. A que já tinha passado por ele. A gente se encontrou num café, depois de muita insistência dela. E ela falou com os olhos marejados: "Você ainda pode sair disso com dignidade, mas vai ter que parar de fingir que não doeu." Dignidade. A palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. Era como se eu tivesse perdido aquilo naquela noite. Mas talvez não tivesse perdido. Talvez tivessem tentado roubar de mim. E essa é uma diferença enorme. Foi aí que comecei a escrever. Primeiro num caderno velho, depois no bloco de notas do celular. Cada lembrança, cada sensação, cada detalhe. Escrever era como colocar o lixo para fora. E foi assim que comecei a construir algo sem nem perceber. Meu diário virou um roteiro. E o roteiro virou uma história. E a história começou a ganhar força dentro de mim. Um dia, sem pensar muito, escrevi um texto no Twitter. Não mencionei nomes, mas a descrição era clara o suficiente para quem viveu ou presenciou. Falava sobre como é fácil para um homem famoso manipular, intimidar e depois se fazer de vítima. Não imaginei que fosse ganhar atenção, mas ganhou, e rápido. Em poucas horas, meu inbox estava cheio. Mensagens de apoio, mas também mensagens de ódio. E no meio delas, uma me fez gelar. "Cuidado com o que você diz. Você não sabe com quem está mexendo." Eu sabia. E justamente por isso, comecei a ter mais certeza. Ele precisava cair. Foi aí que tudo mudou. Recebi uma mensagem de uma mulher chamada Lúcia, produtora de conteúdo independente, com um canal no YouTube que tratava de histórias silenciadas na indústria do entretenimento brasileiro. Ela dizia que tinha lido meu post e queria conversar. Garantiu que seria em sigilo total. E por algum motivo, talvez um impulso, talvez pura exaustão, eu aceitei. A gente se encontrou num estúdio improvisado em um apartamento no centro de São Paulo. Era um lugar pequeno, com janelas fechadas e cheirinho de café. Quando entrei, Lúcia levantou, apertou minha mão com firmeza e disse: "Você pode não acreditar ainda, mas sua história tem poder. Não é só sobre você, é sobre todas nós." Eu chorei. Pela primeira vez desde aquela noite, eu chorei na frente de alguém. E Lúcia só me abraçou. Nenhuma palavra forçada, nenhum consolo artificial, só presença. Começamos a gravar. Sem rosto, sem nome, só a minha voz. E com cada palavra que eu dizia, eu sentia meu corpo se reerguer. Era como se estivesse recolhendo os pedaços de mim mesma, espalhados desde aquela noite. O vídeo foi ao ar 2 semanas depois. Intitulado "A Sombra no Palco", ele se espalhou como fogo em mato seco. Ninguém sabia quem era a mulher do áudio. Mas todos sabiam sobre quem era a história. A máscara dele começou a trincar. Mas o que eu não esperava era que um dos meus amigos mais antigos, um técnico de som que sempre esteve nos bastidores comigo, tivesse gravado parte da conversa que eu tive com o artista na noite do evento. Ele me procurou, tenso, e disse: "Eu não sabia o que estava acontecendo. Mas quando percebi que você estava desconfortável, comecei a gravar. Eu tenho o áudio, e é pesado. Na hora, eu congelei. Era a prova que faltava. Mas também era um bilhete direto para o olho do furacão." Na mesma semana, uma reportagem da revista Ponto Final estampava uma capa com o título "Quem é o homem por trás do ídolo?" E ali, tudo começou a desmoronar de vez. Ainda assim, ele não ficou calado, e o que ele fez em seguida
me fez questionar se eu estava realmente preparada para a guerra que tinha começado. Depois da reportagem na revista Ponto Final, o clima mudou. O ar ficou pesado. Não só para mim, mas para todo mundo envolvido com o evento. Era como se todos soubessem que alguma coisa estava prestes a explodir, mas ninguém sabia onde ia cair a bomba. Eu tentei manter minha rotina. Acordar cedo, pegar o metrô lotado, chegar no set fingindo que nada tinha mudado. Mas as pessoas me olhavam diferente. Algumas com pena, outras com medo, algumas poucas com raiva. Na terceira-feira daquela semana, fui chamada na sala da coordenação. A produtora, Juliana, fechou a porta atrás de mim e disse direto, sem rodeios: "Você tá incomodando pessoas importantes e eu não vou mentir, tem gente pedindo sua cabeça." Fiquei olhando para ela, esperando que dissesse que era brincadeira, que era só um susto. Mas ela cruzou os braços e completou: "Eu não quero te demitir, mas também não posso te proteger se você continuar provocando esse tipo de atenção." Eu respirei fundo. O tipo de respiração que a gente aprende quando precisa engolir um grito. "Eu tô sendo ameaçada, Ju. Esse cara tentou me levar pro hotel à força. Eu não tô causando confusão. Tô tentando sobreviver." Ela desviou o olhar, como se minha dor fosse grande demais para ela encarar. "Eu sei, mas você sabe como esse meio funciona. Ele é amigo de investidores. Tem contatos em tudo quanto é lugar." "Então eu devo ficar quieta? Fingir que nada aconteceu?" Ela não respondeu. Só passou a mão pelos cabelos e murmurou: "Talvez só por enquanto." Levantei da cadeira, peguei minha mochila e saí da sala sem olhar para trás. Naquele mesmo dia, recebi uma notificação no celular. Era um e-mail anônimo. Sem assunto. Um link. Cliquei, hesitante. Era um vídeo. A imagem tremia. Parecia ter sido gravada a escondido. Mostrava o artista entrando num camarim com uma garota que parecia nervosa. Ela dizia com a voz baixa: "Acho melhor a gente não... Tem muita gente lá fora." E ele respondia: "É só um papo." Gata, ninguém precisa saber. Reconheci a voz da menina. Era a Amanda, uma figurinista nova que tinha começado recentemente. O vídeo era de 1 mês atrás e mostrava exatamente o padrão. O mesmo discurso, o mesmo jeito de se aproximar. Mandei mensagem para Amanda na hora. "Você tá bem?" Ela demorou a responder. Quase meia hora. Mas quando respondeu, foi direto. "Você viu o vídeo, né?" "Vi. Não conta pra ninguém. Por favor." Ele me ameaçou. A raiva subiu como um incêndio no meu peito. Não dá mais. Não dá mais pra proteger esse homem. Eu falei em voz alta, sozinha no quarto. No dia seguinte, decidi voltar a falar com a Lúcia. Contei do vídeo. Ela me olhou com os olhos arregalados e disse: "Se a gente conseguir mais 2 depoimentos assim, podemos fazer uma série. Você tem ideia do impacto que isso teria? Eu só quero que ele pare. Ele vai parar. Mas primeiro, vai cair." Lúcia tinha um jeito calmo de falar que passava segurança. E eu comecei a acreditar que talvez finalmente algo fosse acontecer. Foi quando tudo saiu dos bastidores para virar escândalo nacional. Na manhã seguinte, meu celular explodiu com notificações. Meu nome completo estava em um perfil falso no Instagram. A descrição dizia: "A garota que destruiu a carreira de um ídolo por fama." Tinha fotos minhas no trabalho, no metrô, até na porta da minha casa. Era ele. Era ele tentando me silenciar com medo. Fiquei em pânico, tranquei tudo. Apaguei redes sociais. Avisei meus pais. Tive que sair da casa onde morava sozinha e fui dormir na casa da minha prima, em São Caetano, por segurança. Mas o que ele não sabia é que eu já tinha ativado uma rede. Amanda, a figurinista, topou dar depoimento, assim como a ex-assistente dele, Helena, e mais 2 mulheres que nem conheciam umas às outras, todas com histórias assustadoramente semelhantes. Foi nesse momento que Lúcia disse: "Isso não é mais só sobre ele, é sobre uma estrutura inteira, e você, minha amiga, acabou de se tornar o estopim." Enquanto isso, ele tentava controlar os danos. Fez um vídeo emocionado, chorando, dizendo que era vítima de uma armação. Disse que jamais teria machucado uma mulher e que era perseguido por pessoas que queriam aparecer às custas de sua dor. O vídeo bateu 1 milhão de visualizações em 3 horas. Os comentários se dividiam entre apoio cego e revolta genuína. E aí, no meio de tudo, ele cometeu um erro.
Disse que tinha provas de que eu era obcecada por ele e que iria mostrá-las em breve. Foi aí que algo dentro de mim clicou. Eu não ia mais me esconder. Não depois de tudo. Não depois de todas aquelas mulheres. Não depois de Amanda. Liguei para Lúcia. Solta meu nome, minha cara, minha história, tudo. Tem certeza? Tenho. Ele quer guerra? Vai ter, mas vai ser no meu campo. O vídeo saiu naquela mesma noite. Era o primeiro da série. Começava comigo, olhando direto para a câmera. Meu nome é Marina Campos, e essa é a última vez que alguém tenta me calar. Foi ali que o país parou. No dia seguinte, minha mãe me ligou, chorando. Mas não de tristeza, de orgulho. Você tá fazendo o que eu não consegui fazer. Você tá quebrando o ciclo. E eu nem sabia o quanto aquela frase ia fazer sentido, até encontrar as cartas da minha tia desaparecida. As cartas estavam escondidas numa caixa antiga no porão da casa dos meus avós. Meu tio tinha morrido há pouco, e minha mãe decidiu esvaziar o espaço. E ali, entre álbuns de fotos e papéis velhos, estavam as cartas. Todas escritas à mão, assinadas por Isabela. Minha tia Isabela, a que desapareceu sem deixar rastros. Ela também tinha uma história. E era com o mesmo homem. Eu nunca tinha mexido naquele porão. A verdade é que desde pequena sempre tive medo daquele lugar. Era escuro, úmido e cheirava a coisas esquecidas. Mas quando minha mãe me chamou para ajudar na arrumação depois da morte do meu tio, alguma coisa me puxou até ali. Ela estava esvaziando as caixas com uma expressão distante. A morte do irmão tinha mexido com ela. Embora ela nunca falasse muito dele. Sempre achei estranho, mas naquele dia, em meio a velharias, ela achou uma caixa de madeira antiga, cheia de poeira. Olhou para mim e disse: "Isso era da sua tia Isabela." Meu coração travou. Isabela era a irmã mais nova da minha mãe. Sumiu quando eu ainda era criança. A versão oficial sempre foi que ela foi embora do Brasil para viver fora. Mas ninguém nunca teve uma resposta concreta. Não tinha fotos recentes, nem mensagens, nem sinal de vida. Nada. Só um vazio incômodo, um silêncio espesso. Eu pensei que isso tinha sido jogado fora. Minha mãe murmurou, passando a mão pela tampa. Eu puxei a caixa para mim, sentindo um arrepio subir pelas costas. Abri. Dentro, tinham fotos, recortes de jornal, cadernos e cartas. Muitas cartas. Quase todas datadas entre 2002 e 2005. E em uma delas, a mais amassada, tinha um nome que fez meu estômago virar. O nome dele. Ele já era conhecido naquela época, mas ainda não tinha estourado como agora. Era um ator de teatro, envolvido com festivais independentes, ganhando espaço. E pelo que li, ele e minha tia tiveram um envolvimento, ou algo parecido com isso. As cartas eram de partir o coração. Isabela escrevia como se estivesse pedindo ajuda, mas sem coragem de pedir. Falava de encontros secretos, de promessas vazias, de manipulação emocional. Falava do medo, do silêncio, e de como ele dizia que ninguém acreditaria nela. Ela chegou a engravidar. Li isso num trecho em que ela dizia: "Eu queria guardar a lembrança de tudo isso num lugar onde ninguém pudesse me encontrar. Nem ele, principalmente ele. Ele disse que se eu falasse, ele acabava comigo." A cada linha, a realidade ficava mais cruel. Isabela não sumiu por vontade própria. Ela fugiu. Se escondeu. Foi engolida por um sistema que sempre protegeu homens como ele. E minha mãe? Ela sabia. Não tudo, mas sabia o suficiente para não querer mexer no passado. "Por que você nunca me contou nada disso?" Perguntei, tremendo. Ela suspirou, os olhos marejados. "Porque eu tive medo. Medo de que você se tornasse como ela. E eu sabia. Eu sabia que um dia ele ia cruzar seu caminho." Essa revelação me desmontou. O medo dela não era só do que ele fez, era do que ele ainda podia fazer. E naquele momento, algo mudou em mim. Eu não estava mais só me defendendo. Eu estava carregando a dor de gerações silenciadas. De mulheres que sumiram, que foram apagadas, anuladas. E eu não ia deixar que a história da Isabela fosse só mais uma caixa empoeirada no porão. Voltei para São Paulo naquela mesma noite com a caixa no colo, como se estivesse levando uma parte dela comigo. Falei com a Lúcia, mostrei as cartas. Os detalhes batiam com relatos das outras mulheres. O mesmo discurso,
as mesmas ameaças, o mesmo padrão. Marina, isso aqui é ouro. É dor, mas é ouro. Isso pode ser o começo do fim para ele. Começamos a montar uma linha do tempo. Anos, vítimas, locais, métodos. E quanto mais a gente cavava, mais fundo o buraco ficava. Enquanto isso, ele tentava manter a pose. Postava fotos em retiros espirituais, vídeos dizendo que estava refletindo sobre os erros do passado e que todos merecem uma segunda chance. Uma parte do público caiu nessa. A outra estava começando a enxergar. E então veio a notícia. Uma antiga colega de elenco dele, a atriz Fabiana Torres, conhecida por papéis marcantes nos anos 2000, apareceu com um vídeo em suas redes. A câmera tremia, o rosto dela estava visivelmente abalado. Eu fiquei calada por 20 anos, mas eu vi o vídeo da Marina. Eu vi as cartas da Isabela, e eu não posso mais me calar. Fabiana revelou que durante uma turnê pelo sul do Brasil, também foi manipulada e ameaçada por ele. Disse que ele usava a posição de liderança no grupo como moeda de troca para favores, que afastava quem resistia e promovia quem obedecia, que destruía reputações no bastidor com uma facilidade assustadora. Foi como um terremoto. Jornais, portais, rádios. Todo mundo noticiou. E ali, pela primeira vez, ele teve que dar uma coletiva de imprensa. Eu assisti sentada no chão do apartamento da Lúcia, com as outras meninas ao meu redor. Amanda segurava minha mão. Helena chorava em silêncio. Ele apareceu de terno, abatido, com olheiras profundas. Disse que respeitava as mulheres e que essas histórias eram deturpações de mágoas antigas. Tentou se mostrar calmo, mas os olhos estavam desesperados. Foi ali que entendi. Ele estava perdendo o controle. E foi exatamente por isso que ele fez o que fez logo depois. Naquela mesma noite, às 23h47, recebi uma mensagem no WhatsApp. Número desconhecido. Você quer vingança? Eu posso te dar muito mais. Só me encontra. Tem coisas sobre sua tia que você não sabe. D. Fiquei paralisada. D. Não era ele. Era alguém mais profundo nessa história. Alguém que sabia. E que estava pronto para mexer onde ainda doía mais. Demorei 2 dias para responder a mensagem. Não por covardia, mas por cautela. Cada passo agora era como andar num campo minado. E esse tal de D podia ser qualquer coisa, desde um aliado arrependido até alguém que queria me calar de vez. Lúcia achou que era uma armadilha. Marina, você tem ideia do quanto já mexeu nesse vespeiro? Isso aqui não é mais só sobre um cara escroto. É sobre todo um sistema. Gente poderosa. Eu sei, mas eu preciso saber o que aconteceu com a minha tia. Não posso parar agora. Ela suspirou, me analisando por alguns segundos. Depois pegou o telefone, fez 2 ligações e disse: Então a gente vai com segurança. Mas você não vai sozinha. Marcamos de encontrar D num café discreto no bairro de Perdizes, em São Paulo. Lugar meio escondido, frequentado por gente que queria ser esquecida. Cheguei antes do horário. Coração martelando no peito. Lúcia estava num carro parado do outro lado da rua com um amigo ex-segurança vigiando tudo. E então ele chegou. Me assustei. Não era o que eu esperava. D. Era um homem magro, cabelos grisalhos, olhos fundos. Tinha um ar de ex-alguma coisa. Ex-produtor, ex-agente, ex-humano. Sentou à minha frente sem cumprimentos e foi direto ao ponto. Eu cuidei da Isabela. Por um tempo. Minha respiração parou. O quê? Depois que ela sumiu, foi porque eu tirei ela daqui. Ele ia acabar com a vida dela. Eu vi isso acontecer com outras antes dela. Mas com a Isabela, foi diferente. Ela ameaçou denunciar. Tinha provas. Então ele começou a perseguir ela. Literalmente. Rastreou o celular. Aparecia na porta da casa. Mandava gente atrás dela. Meus dedos apertaram a xícara de café. O mundo parecia girar. Por que você não fez nada? Eu tentei. Mas na época, ele era protegido de um homem mais poderoso. Um diretor de televisão muito conhecido. Alguém que, na época, também tinha laços com sua mãe. Minha pele gelou. Minha mãe? Como assim? Ele hesitou. Bebeu um gole de água, olhou em volta e baixou a voz. Sua mãe e esse diretor foram noivos. Ela rompeu quando descobriu algumas coisas. Mas ele e o ator continuaram amigos.
Só que quando Isabela cruzou o caminho deles, ela virou um risco. Ela está viva? Ele não respondeu de imediato. Por muito tempo, esteve. Mas o que eu vou te mostrar não vai te deixar em paz. Ele abriu uma pasta. De dentro, tirou cópias de páginas datilografadas. Eram diários, da Isabela, datados até 2006. A última página dizia: se algo acontecer comigo... Não foi acidente. Ninguém desaparece por escolha. Meus olhos marejaram. E depois disso? Ninguém mais soube. Mas há rumores de que ela foi levada para fora do Brasil, que vive em alguma clínica na Argentina, como uma sombra de si mesma, envolvida num escândalo abafado. Por que você tá me contando isso agora? Ele respirou fundo. Porque eu tô velho. E cansado. E porque você teve a coragem que ninguém mais teve. Eu vivi calado demais. E ver você fazer o que tá fazendo me deu esperança. Antes de ir embora, ele me entregou um pendrive. Aqui tem tudo. Nomes, datas, conexões. Inclusive da mídia que abafou várias denúncias. Se isso cair nas mãos certas, acaba tudo. Voltei para casa em choque. Passei a noite acordada, lendo, vendo vídeos escondidos, escutando gravações. Era um inferno organizado. Uma rede de homens que se protegiam, calavam vítimas, destruíam reputações. Foi nesse ponto que entendi. O que eu estava enfrentando não era só ele. Era uma máquina inteira. Mas agora, eu tinha a chave. Montei com a Lúcia e as meninas um plano. A série que antes era um documentário virou um movimento. Reunimos provas, produzimos vídeos, organizamos lives com jornalistas, advogadas, psicólogas. Amanda assumiu o fronte jurídico. Fabiana, a atriz, voltou para a mídia com coragem e denunciou nomes poderosos. E o impacto foi como um terremoto. Alguns canais começaram a se calar, marcas romperam contratos. Gente que antes o defendia, desapareceu. Ele tentou contra-atacar. Disse que era um homem destruído por um grupo de mulheres rancorosas. Mas já era tarde. O público não engolia mais, até que veio o grande golpe. O pendrive foi entregue a uma repórter da TV Cultura, que fez uma matéria completa, com dossiê investigativo e documentos autenticados. Ao vivo, no horário nobre. E lá, além do nome dele, apareceu o nome do ex-noivo da minha mãe. O diretor. Minha mãe me ligou no meio da matéria. Marina, eu sinto muito por ter deixado você crescer nesse mundo podre achando que era seguro. Mãe, a culpa não é sua. Eles que nos fizeram acreditar nisso. Eu devia ter te contado antes sobre Isabela. Talvez agora ainda dê tempo. Talvez ela ainda esteja viva. Se ela estiver, ela vai ter orgulho de você. Depois da reportagem, ele sumiu. Literalmente. Ninguém sabia onde estava. Diziam que tinha saído do país, que estava internado, que tentaria processar. Mas a verdade é que ele não tinha mais onde se esconder. Foi aí que recebi uma ligação. Marina, aqui é a Cecília. Eu trabalho numa clínica psiquiátrica em Córdoba, Argentina. Você é parente da Isabela Campos? Meus joelhos fraquejaram. Sim, sou. Ela tá viva? Sim, mas ela não fala. Não desde 2007. Mas ela te viu no vídeo. E ela chorou. O mundo desabou ali. E renasceu ao mesmo tempo. Quando cheguei na clínica em Córdoba, minhas pernas estavam bambas. Fazia calor, mas minhas mãos estavam frias. A recepcionista me recebeu com um sorriso gentil e olhos que pareciam saber tudo o que eu tinha vivido e tudo o que minha tia havia sobrevivido. Ela me levou por um corredor iluminado, silencioso, até um jardim interno onde algumas pacientes tomavam sol. E ali, num banco de madeira, sentada com as mãos no colo, estava ela, Isabela. Meu coração parou por um segundo. Ela estava mais magra, o cabelo com fios brancos, a pele marcada pelo tempo e talvez pelo trauma. Mas era ela. Meus olhos se encheram de lágrimas antes mesmo de me aproximar. A psicóloga ao lado dela sussurrou. Ela sabe quem você é. Me aproximei devagar. Ela não desviou o olhar. Quando me sentei ao lado dela, não falei nada. Só fiquei ali, respirando junto. No silêncio, parecia que nossas dores conversavam. E então ela estendeu a mão. Peguei com cuidado e chorei como há anos não chorava. Eu sou a Marina, sussurrei. Sou filha da sua irmã.
Eu vim por você. Ela não respondeu, mas os olhos dela brilharam com uma emoção que palavras não alcançam. Fiquei 3 dias na Argentina. Conheci as cuidadoras, os profissionais que cuidavam dela. Li os registros médicos e descobri que ela havia sido internada por um colapso nervoso. Segundo os médicos, ela passou anos convencida de que, se falasse, alguém morreria. Foi o trauma, a chantagem, a culpa enfiada nela até a alma. Antes de voltar para o Brasil, deixei um diário meu com ela. Cada página, uma parte da minha jornada. Meu encontro com Amanda, a Lúcia, o vídeo, as cartas e a esperança. Escrevi uma última frase na contracapa. Agora é a minha vez de cuidar de você. Quando voltei, parecia outra pessoa, não mais sobrevivente. Agora, eu era guerreira. E como guerreira, montei o golpe final. Com Lúcia, decidimos organizar algo mais forte que denúncia, mais simbólico do que qualquer matéria. Uma exposição interativa. Um projeto de arte, memória e justiça. Um espaço onde vozes silenciadas ecoariam, sem gritos, sem escândalo, mas com uma força que ninguém poderia ignorar. O nome do projeto: As Inquebráveis. Convidamos todas as vítimas que quisessem participar. Não apenas dele, mas de qualquer um. Fizemos convites anônimos, entrevistas com vozes distorcidas, áudios autorizados. Cada sala da exposição representaria um estágio da dor e depois da reconstrução. Isso aqui vai mudar tudo, disse Lúcia, observando os detalhes do projeto. Vai ser um ritual coletivo de libertação. O evento foi marcado para uma sexta-feira à noite, em um galpão em Pinheiros, adaptado com tecnologia imersiva. Uma das salas teria projeções dos trechos das cartas da minha tia. Outra sala seria dedicada às cartas de meninas que escreveram para mim depois de verem o documentário. Milhares, cada uma mais dilacerante que a outra. Na entrada, uma instalação. Uma cadeira vazia sob um refletor e uma placa dizendo: aqui senta quem tentou calar, mas quem fala agora somos nós. E a maior surpresa foi a presença da minha mãe. Ela apareceu minutos antes de abrirmos. Rosto sério, mas com os olhos marejados. Me abraçou por tempo demais e sussurrou: eu tive tanto medo, filha. Mas agora vejo que seu medo virou força, e a sua força virou de todas nós. A exposição foi um fenômeno. Cobertura da mídia, filas na porta, artistas, anônimos, vítimas, mães, filhas, irmãs. O silêncio que um dia nos destruiu agora ecoava em cada canto como um grito de renascimento. E foi naquela noite, durante a última visita guiada, que recebi a notícia. Ele foi preso. Tentava embarcar para Portugal com documentos falsos. Interpol, denúncia anônima. As provas do pendrive foram reconhecidas em tribunal, e o dossiê do jornal já havia movimentado o Ministério Público. A prisão era só questão de tempo. Olhei para Lúcia, que me encarou com um meio sorriso. Tá ouvindo isso? Ela perguntou. O quê? O som de um império ruindo. Ele foi preso, sim, mas isso não trouxe festa. Não houve celebração. O clima era outro. Era de alívio, de justiça tardia, de luto encerrado. No final da exposição, subi num pequeno palco improvisado. Respirei fundo e falei. Durante anos disseram que éramos fracas, que inventamos, que era drama, que era mágoa, que era inveja. Hoje a gente não precisa mais explicar nada, porque agora ninguém mais vai fingir que não viu. O público aplaudiu de pé. No meio da multidão, Amanda chorava nos ombros da namorada. Helena ria, emocionada. Fabiana filmava tudo. E minha mãe, que nunca foi de demonstrar, batia palmas como se estivesse salvando a si mesma. Na saída, uma jovem se aproximou de mim. Devia ter uns 20 e poucos anos, camiseta simples, olhos tímidos. Me entregou uma carta. Isso é pra você. Eu quase fui a próxima, mas graças a você, eu não fui. Peguei o papel, com mãos trêmulas. Qual seu nome? Luísa? Obrigada, Luísa, por continuar. Quando ela virou as costas, percebi o que tinha acontecido. O ciclo tinha se quebrado. E agora, eu precisava mostrar ao mundo como cada peça desse quebra-cabeça terminou. Passaram-se 2 anos desde a exposição. 2 anos desde a prisão dele. 2 anos desde que Isabela me apertou a mão pela primeira vez. E honestamente, às vezes, ainda parece um sonho.
ou um pesadelo do qual, por milagre, acordei viva. Muita coisa mudou, e agora eu quero contar para vocês o que aconteceu com cada um de nós. Porque justiça não é só ver alguém pagar pelos erros. Justiça é ver as peças se encaixarem, os ciclos se quebrarem e o silêncio virar legado. Começo por mim. Hoje, sou escritora. O livro que escrevi sobre a nossa história, Vozes que Não Morrem, se tornou best-seller. Mas mais do que isso, virou ferramenta. Foi adotado por cursos de jornalismo, direito e psicologia. Recebi cartas do país inteiro. E com parte do lucro, criei uma ONG chamada Raiz Forte, voltada para acolhimento e reestruturação emocional de mulheres vítimas de assédio e violência psicológica. Não me escondo mais. Não ando mais olhando para trás. E quando falo, minha voz não treme. Isabela. Minha tia passou por 2 anos de reabilitação intensiva. Conseguiu falar de novo. Pouco a pouco. Primeiro palavras, depois frases. Hoje ela mora no interior de Minas, numa casinha com jardim e varanda. Planta flores, escreve poesia. Não gosta de câmeras, nem de entrevistas, mas escreve e me manda cartas, toda semana. A última dizia: "Você foi meu eco. Agora eu posso ser meu próprio som." Minha mãe, Sandra, ela renasceu junto comigo. A mulher que um dia viveu com medo, hoje é uma das vozes mais firmes nas palestras da ONG. Fala sobre como o silêncio materno também pode doer, mas também pode ser curado. Ela me disse dias atrás: "Ter te calado não me fez te proteger, mas ter te apoiado me fez finalmente ser tua mãe por inteiro." Lúcia virou referência nacional em jornalismo investigativo independente. O canal dela hoje é um dos mais respeitados do Brasil, com prêmios internacionais e uma equipe formada. Em grande parte, por mulheres que decidiram mudar o rumo das suas histórias. Ela sempre diz que só quer uma coisa da vida: ver o mundo ouvir quem sempre foi mandado calar. Amanda. Formou-se em Direito. Passou na OAB com louvor. Hoje é advogada criminalista especializada em casos de assédio e violência institucional. Mas não é só isso. Casou com Rebeca, sua namorada da época da exposição, e juntas abriram um escritório que atende mulheres gratuitamente. Amanda me mandou uma mensagem no dia em que venceu seu primeiro grande caso. "Foi você que me empurrou para essa vida. Agora ninguém mais me empurra para lugar nenhum." Eu ando. Helena. Voltou a trabalhar com figurino, mas dessa vez em produções independentes com controle criativo. Ela diz que agora escolhe os projetos em que trabalha. Diz que a liberdade dela tem gosto de riso alto. Ainda guarda um colar com uma frase da exposição: "Não somos peças, somos autoras." Fabiana. Voltou a atuar. Depois de quase 20 anos fora das telas, foi chamada para um papel numa série sobre mulheres jornalistas que enfrentam políticos corruptos. Disseram que ela deu vida à personagem com uma intensidade que atravessava a tela. Mas quem viveu a verdade não precisa interpretar. E ele? Ele está preso. Condenado a 23 anos de prisão, com provas materiais, testemunhos, vídeos e dossiês. Não teve direito a regime aberto, nem a defesa conseguiu reverter a pena. Caiu em desgraça. Perdeu patrocínios, contratos, amigos. Não falo mais o nome dele. Nem precisa. Hoje é só um vulto do que tentou ser. E até onde eu sei, nunca pediu desculpas. Nunca admitiu culpa. Mas isso não é mais problema meu. Agora, sobre os que se calaram, alguns perderam cargos, outros se afastaram do meio. Alguns ainda tentam existir como se nada tivesse acontecido. Mas há algo que ninguém tira deles: o peso de terem virado o rosto. E o público não esquece mais. E o público, aliás, esse foi o maior presente. Mulheres que se uniram. Homens que aprenderam. Gente comum que enxergou o que antes parecia invisível. A exposição foi levada a outras cidades, virou livro didático em algumas escolas, inspirou documentários e leis. A última edição de As Inquebráveis foi em Salvador. E lá, uma menina de 15 anos, com olhos imensos e sorriso tímido, me entregou uma flor de papel. Minha irmã quase não voltou para casa, mas você fez ela voltar. Guardei a flor. Está no mesmo lugar onde guardo as cartas da Isabela. Porque são sementes, são marcas, são vidas. E agora eu deixo uma pergunta no ar. Quantas outras Marinas ainda estão escondidas, achando que o silêncio é proteção? Se você é uma delas, eu te digo:
Quando você falar, o mundo vai tremer. E quando ele tremer, não será por medo, mas porque finalmente você se fez ouvir. E é só o começo.